Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Amigos, depois de um período conturbado, na verdade ainda estamos com um período conturbado, mas já tivemos pior, teremos o início do Campeonato Brasileiro de 2020. Começa em 2020 e vai terminar em 2021. Jogos atropelados um em cima do outro. Estados que terão, incluindo o Campeonato Brasileiro, terá as finais dos seus estaduais. Teremos no início do Campeonato Brasileiro times que já não irão jogar porque ainda estão no regional. Teremos a grande maioria dos jogos, acredito eu, não queria isso, ninguém quer, mas acredito que teremos a grande maioria dos jogos sem torcida. Um Campeonato Brasileiro diferente. Se fizéssemos melhor uma avaliação em janeiro, seria de um jeito. Se fizéssemos a avaliação, se não tivesse a pandemia para o início do brasileiro, também seria de um jeito. E com tudo que eu disse, e algo mais ainda, né? A avaliação é bem diferente. O Campeonato Brasileiro vai ser diferente dos outros. Porém, pode deixar uma situação bem mais escancarada do que eu já é. Do que eu estou falando? De elenco. Do jeito que as coisas estão caminhando, o elenco vai ser muito mais importante do que nos outros campeonatos. Porque as datas vão acabar se atropelando. Não tem jeito. Então, a gente aqui vai fazer uma perspectiva, né, de como será o brasileiro. E vamos fazer por setores. O primeiro setor que a gente vai fazer são os times nordestinos. O Nordeste do futebol brasileiro. Minha perspectiva do Nordeste neste Campeonato Brasileiro, diante de tudo que eu falei no início. Pandemia, sem torcida, calendário atropelando um em cima do outro, muitos jogos. Teremos muito mais semanas com jogos, final de semana, meio de final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Todos os outros a gente tinha isso, mas teremos mais vezes. Então vamos lá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, que tem o seu time na Série A do Campeonato Brasileiro, do Nordeste, Ceará, Bahia, Fortaleza e Sport. Poderíamos ter pelo menos mais uns 2 times nordestinos aí. Infelizmente não tem. Então, este ano, esses 4 grandes times do Nordeste e a nossa expectativa. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp 022 9922 54512. E meu amigo, no nosso WhatsApp é dividido
por torcidas. Você diz o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo da sua torcida, do seu time. E dentro do grupo a gente está tendo sorteios, a gente está começando a fazer sorteios dentro dos grupos. Se você quiser ter vantagem dentro do grupo para esses sorteios, aqui embaixo tem escrito Seja Membro. Se tornando membro em qualquer das categorias, você vai ter vantagens na hora desses sorteios. E mais, amigo, a gente está agindo em confiança. Se você é torcedor do time A, pede para ser colocado como torcedor do time A. Porra, não queira entrar na torcida de um outro time só para você ficar sacaneando. Igual aconteceu com um rapaz que era torcedor do Ceará, porra, entrou o grupo do Bahia só para ficar perturbando o grupo. Eu sei que zoação é legal, mas se eu dividir por grupo, porra, arrego. É confiança. É confiança. Então, penso, eu não tenho como descobrir. Mas, é óbvio, vão acabar descobrindo. Aí eu vou ter que te excluir do grupo e do WhatsApp. Porque aí é sacanagem sua. Então, vamos lá, galera. Amigos, vocês sabem que eu sou sempre bem franco. Muitas das vezes não sou compreendido. E na maioria das vezes a torcida não aceita o que eu falo. Isso é o risco que eu corro de não querer fazer média. Para me ter mais likes, mais inscritos. Eu estou acompanhando quase todos os times da Série A. Quase todos os times. O único time, sinceramente, que eu não vi depois da parada, tá? É o Atlético Goianiense, porque não jogou. A primeira partida do Atlético Goianiense vai ser justamente no Campeonato Brasileiro. Então vai ser muito complicado fazer uma análise do Atlético Goianiense. O Goiás, que é lá do Centro-Oeste também, eu já tinha visto o seu elenco do Goiás. Mas o Atlético Paranaense vai ser complicado. Mas quando chegar o momento eu vou fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer essa análise, daí de vocês do Nordeste, em cima dos clubes que eu vi jogar. E vou dizer para vocês qual é o nível que eu estou vendo do futebol nordestino para esse início de Campeonato Brasileiro. Lógico que com o decorrer do campeonato, as coisas podem melhorar como piorar. Tá? Então vamos lá, galera. Se eu tivesse feito essa análise no início de janeiro, provavelmente eu iria falar o seguinte. Bom, o Bahia vai, com o time que tem, pode brigar para dar uma beliscada na Libertadores, como já aconteceu nos outros anos. Já falei isso com certeza. O Fortaleza também pode brigar, como são muitas vagas, também pode brigar. Ceará, pelo meio da tabela. E o Sport, para tentar permanecer na Série A. Esse seria o cenário que eu iria falar se fosse em janeiro. Tá? Mas agora, com tudo que aconteceu, da pandemia e as situações, mudou. E mudou muito. Mudou muito como? Um time, na verdade 2 times. Vamos lá, ser bem honesto. Um time subiu muito no meu conceito, que é o Ceará. O Ceará subiu muito no meu conceito.
com Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste, jogando 2 partidas bem, mostrando que tem um excelente treinador, com conhecimento e variações. Então o Ceará subiu muito no meu conceito. Magalhães, será que dá para brigar por Libertadores? Isso aí é um outro detalhe que a gente vai falar depois. Por quê? Por causa do elenco. E isso vale para todos os times do Nordeste. Os times do Nordeste terão um problema nesse campeonato por causa do elenco. Tá? Lógico, outros times também, mas a gente está falando aqui só do Nordeste, por causa do elenco, dos elencos. Então o Ceará subiu muito no meu conceito. O Sport, que eu estava dando uma olhada, situações bem complicadas, financeiras, porque dos 4, o que tem mais problemas é o Sport. O que tem mais problema é o Sport. Mas diante do que eu vi do Sport na Copa do Nordeste, principalmente nas fases finais, eu vejo o Sport, não vejo o Sport para brigar por coisa grande no Campeonato Brasileiro. Vejo o Sport diante do cenário que se tem. E qual é o cenário? A gente não tem torcida. A gente não vai ter, os treinadores não vão ter prazo para muito treinamento, vai ser jogo em cima de jogo. Então, em cima disso, eu continuo com a mesma posição. O Sport, na minha visão, é o time que, diante do cenário, de início, o objetivo é só lutar para permanecer na Série A. Tá? Mas vejo com mais animação, estou mais animado de que o Sport brigue sim, não participe do Campeonato Brasileiro. Que o Sport brigue sim para permanecer na Série A. Tá? Galera, início. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer em outubro, novembro, a gente não sabe. Ninguém sabe. Tá? Mas a gente está falando para esse início. E eu estou fazendo essa análise em cima dos outros times que eu vi. Eu vi todos os outros times jogar. Todos. Então, eu estou me baseando no que eu vi os outros times jogarem. Beleza? Então, o Sport, para mim, vai lutar para permanecer na Série A. Mas vai lutar. Não vai só participar. Bahia. Bom, esse ano está sendo decepcionante. Foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. É um dos representantes ainda na Sul-Americana. E perdeu a Copa do Nordeste de maneira que preocupa muito para o Campeonato Brasileiro. Por que preocupa muito? Pelos jogadores? Não. Me preocupa por causa do Roger. Caso o Roger inicie o Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando isso, galera? O Campeonato Brasileiro começa no final de semana. Eu não vou colocar esse vídeo depois da primeira rodada. O vídeo vai entrar antes. Óbvio, né? Então, eu não sei se ele vai começar. Pode ser que quando eu coloco esse vídeo no ar, o Roger nem seja mais treinador do Bahia. Eu não sei de nada, tá? Eu só estou vislumbrando aqui
pelo que eu escuto dos torcedores do Bahia. Por quê? Porque o Roger me mostrou nessas finais do campeonato regional uma limitação de variação, uma limitação de ousadia e pior, ele está enxergando o jogo de uma maneira diferente. Ele deu uma declaração dizendo que o time do Bahia não foi um time previsível. Pô, o time do Bahia foi previsível, bem previsível. Então isso é o pior. Então o time do Bahia tem jogadores de qualidade. Não tanto quanto se imaginava, mas tem. Mas tem. Não é time para brigar para rebaixamento. É time para brigar do meio da tabela para cima. Do meio da tabela para cima. Mas me causa muita preocupação o Bahia. Muita preocupação. Mas tem time. Se o técnico se reformular, pelo que eu vi dos outros times, o Bahia pode tentar brigar também por uma vaguinha ali na pré-Libertadores, mas vai ser muito mais difícil do que o ano passado. Muito mais difícil para o Bahia conseguir uma vaga na Libertadores do que o ano passado. Ceará não. Fortaleza. O Fortaleza não chegou à final da Copa do Nordeste. Ficou meio amarrado ali no jogo do Ceará na Copa do Nordeste, que foi, por sinal, um jogo muito ruim. Vou falar isso até o final. O jogo foi muito ruim. O jogo que o Fortaleza foi eliminado. Jogo muito ruim. Mas diferentemente do Bahia, o Rogério Ceni tem mais variações do que o Roger. O Fortaleza vai ter um problema de elenco também. Vai ter um problema de elenco neste campeonato brasileiro. Para todos os times do Nordeste, este campeonato brasileiro vai ser bem mais difícil do que o do ano passado. Porque a torcida faz uma diferença muito grande nesses jogos. E sem torcida tira um pouco da força dos times nordestinos. Sim, tira a força de todo mundo, mas tira muita força dos times nordestinos, sim. Mas o time do Fortaleza é um time que, jogando contra os times do mesmo nível e fazendo uma boa tática contra os times mais fortes, também dá ali para brigar, estou falando de início, nesse meio da tabela, e dependendo do que acontecer, até beliscar uma pré-Libertadores. Como eu estou falando, o sarrafo está mais alto esse ano. E vou falar de novo. Eu estou vendo, e daqui a pouco eu vou falar em relação aos outros times também. Então, até aqui, Sport. Vejo que vai lutar para permanecer. Bahia, para mim, uma grande decepção nesse início. Mas tem time. A minha preocupação é o treinador. Por ele não ter variação. Vejo o Fortaleza mais ou menos na mesma condição do Bahia. A diferença é que o treinador é mais ousado. O treinador ele tem mais variação.
apesar de ter perdido tanto Fortaleza quanto o Bahia para o mesmo adversário que foi o Ceará, mas eu vejo uma perspectiva pelo formato de jogo do Ceará, um pouco do Fortaleza um pouco mais animador. Então, coloco ali Fortaleza e o Bahia mais ou menos no mesmo patamar ali, para brigar a princípio pelo meio da tabela. E quem sabe beliscar uma Libertadores. Não vai ser fácil. Ano passado estava mais fácil. E o Ceará por último. Bom, o Ceará foi uma grande de uma surpresa. O destaque do Ceará disparado é o treinador. Outro detalhe. O Fortaleza, o destaque também é o treinador. Porém, o Fortaleza tem como ponto forte o seu lado tático também. Tem o seu lado tático. O Bahia, o lado tático não é o mais forte, é o individual. Então, se o individual não estiver bem, um abraço. O Ceará, o seu lado forte, super forte, é o tático. Tem destaques individuais que vão aparecer muito? Tem. Lógico que tem. Mas o lado tático do Ceará é gritante, neste momento, o mais forte. Com isso, o treinador. Me surpreendeu positivamente, porque dos 4 times do Nordeste, a princípio, para esse início, parece que o que vai mais causar problemas para os outros times dos outros eixos é o Ceará, pelo esquema que o Guto encaixou. Vai ter problema também de elenco por causa de um jogo atrás do outro. Temos aí, para alguns times do Nordeste, a Copa do Brasil e ainda a Sul-Americana. Então, do Nordeste, eu vejo o Ceará podendo fazer uma campanha neste início, numa condição difícil, mas com uma perspectiva melhor do que os outros 3. Na mesma condição que eu coloquei Bahia e Fortaleza, eu coloco Ceará. Eu coloco Ceará também. Não vejo Bahia, Ceará e Fortaleza brigando diretamente pelo rebaixamento. O Sport vai brigar diretamente para permanecer. Ceará, Fortaleza e Bahia, eu não acredito que brigue pelo rebaixamento. Pode não se distanciar muito, como o que eu acho que vai acontecer. Por que eu estou falando que esse ano vai ser muito complicado? E a disputa para chegar à Libertadores vai ser mais difícil, e a disputa para permanecer na Série A vai ser mais difícil também. Mas eu coloco nessa ordem: Ceará com a perspectiva melhor, Fortaleza, Bahia e Sport. Neste início, tá? Tudo pode mudar. A gente não tem bola de cristal, mas nesse início eu coloco nesse patamar. Mas os 4 vão sofrer com o calendário. Os 4 vão sofrer por causa de elencos. Principalmente com essas mudanças de 5 substituições. O elenco vai fazer uma diferença monstruosa. Vai ficar gritante a diferença dos times que têm elenco dos que não têm elenco. Então, com isso, eu vejo uma situação
bem mais complicada do que o ano passado para os times do Nordeste. Além de a força da sua torcida em seu campo, não vai ter muito, porque não tem essa torcida. E um outro detalhe. Quem foi os 4 times que subiram? Coritiba. O time do Coritiba está muito arrumado. O time do Coritiba não perde. Não estou falando de jogo, não. Mas não perde para nenhum dos 4 do Nordeste em qualidade. O time do Coritiba é muito arrumado. O Goiás, outro time. Não, Goiás não, Goiás já está. Coritiba. Atlético Goianiense. Esse é um que acredito que está abaixo de Fortaleza, Ceará e Bahia, mas mais ou menos no mesmo naipe do Sport. Então, a princípio, Sport, Atlético Goianiense. Aí você que subiu, Sport, Atlético Goianiense. Então esses dois eu vejo com a possibilidade maior de lutar para permanecer. Aí subiu, Bragantino. O Bragantino já chega com muito dinheiro, diferentemente de todos os outros times que sobem. E também tem um time muito arrumado. Tomou uma certa garfada no Campeonato Paulista. E não é um time que vai brigar pelo rebaixamento. Então já esquece o Bragantino brigando pelo rebaixamento. O Bragantino está no mesmo patamar dos times do Nordeste. Além de ter dinheiro e ter um elenco, ter um banco de reservas que pode ser até um pouco melhor do que alguns times do Nordeste. Então o Bragantino já é um time que você já coloca do meio da tabela para cima. Por isso que eu estou falando que a briga do rebaixamento e a pontuação do que vai ser rebaixado, do que vai se classificar de repente para a Libertadores, a pontuação vai ser menor. Então vamos lá, ó. Sport Recife, Bragantino, Curitiba e Atlético Goianiense. Então desses aí, Sport e Atlético Goianiense. Duas vagas serão disputadas para mim, pelo menos uns 7, 8 times. Por que eu estou falando isso? Os times do Rio, Fluminense, Botafogo e Vasco. Fluminense eu não acredito que brigue pelo rebaixamento. Mas Botafogo e Vasco eu não sei. Botafogo é um ponto de interrogação, está trazendo os caras de fora aí, a gente não sabe como vai ser. E o Vasco também. Então são mais 2. Aí você pega, olhando para cima, os times de São Paulo. Os times de São Paulo, Palmeiras, vai brigar. São Paulo pelo elenco também não. E Corinthians também não. Sobraria ali o Santos. Então, mas pode ser, o Santos está num desmanche. Grêmio e Inter não vão brigar pelo rebaixamento. Em Minas, só tem o Atlético Mineiro, que está montando um timaço. Então você vê que Atlético Paranaense vai brigar para rebaixado. Então, o que acontece? A gente vê aí um número maiores de times mais parelho. Tanto para cima quanto para baixo. Então o campeonato, amigo, brasileiro desse ano vai ser muito mais acirrado do que o do ano passado. E fico nesse início menos tenso com o Ceará, uma pontinha de interrogação com
com Fortaleza, uma interrogação um pouco maior com o Bahia, e o Sport nitidamente vai ter que lutar muito para permanecer. Muito. Ele e o Atlético Goianiense vão ter que permanecer, brigar muito. Tem ali o Goiás também, que permaneceu. Então, amigo, torcedores do Nordeste, preparem, porque esse ano vai ser osso. Os times estão muito parelhos e vai ser mais difícil para todo mundo. Para todo mundo. Principalmente para os times que têm menos elenco. O elenco vai fazer diferença. Então, nesse patamar, nesta ordem: Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport. Neste momento, fazendo uma comparação com todos os outros times que eu vi jogar, com exceção do Atlético Goianiense. Todos os outros eu vi jogar e sei em qual nível eles estão e sei quais são os elencos que ele tem. Vai ser muito mais difícil um time nordestino chegar na Libertadores esse ano. Mas a gente não tem bola de cristal. Tudo pode acontecer. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!